Olá, para a aula de hoje nós trataremos sobre as fundações. As fundações, diferentemente do que foi tratado lá em associações, elas não nascem a partir da união e de esforços, né, de pessoas. Na realidade, ela vai nascer a partir de um patrimônio, tá? Então, como é que funciona? Como é que um patrimônio, né, ele vai instituir, ele vai fazer nascer a fundação? Na realidade, ele vai ser doado esse patrimônio por um instituidor, tá? E a pessoa que se destina a este é uma determinada pessoa que vai destinar esse patrimônio para a fundação. E neste caso ele é chamado de instituidor, né? Ou de fundador, e aí o Código Civil vai usar essas duas expressões, tanto instituidor quanto fundador. Isso está lá no artigo 62 do Código Civil que trata sobre essa questão, tá? Quais são as formas, né, de constituição desta fundação? A fundação, ela é feita através, ela é instituída através de uma dotação, tá? Dotação, e aí a primeira forma, né, de constituição aí a partir da dotação é através de um contrato de doação na forma de escritura pública, e ela deve ser assim sobre pena de nulidade. Então, a primeira que a gente vai ver aqui da condição de dotação é justamente através deste contrato de doação por escritura pública, tá? E a segunda possibilidade é a partir de um testamento, que aí neste caso pode ser público ou particular, tá? Então a dotação ela pode vir a partir de duas condições, ou a Constituição ela pode vir aí de duas formas, no caso da doação, ou que aí a gente está falando da questão causa intervivos, né? Ou da questão lá causa-mortes, que é a partir do testamento, tá? Nessa forma de constituição da fundação, eu tenho lá a necessidade de que esses bens que são doados, né, que são transferidos para a fundação, que eles sejam bens livres, né, para a formação dessa fundação. Isso significa dizer que eles devem estar desembaraçados, né, e eles não podem ser objeto de nenhum tipo de penhor, fiança, hipoteca, nada que possa prejudicar essa transmissão deste patrimônio, tá? Mesmo porque se a gente tiver lá uma condição de bens com algum tipo de ônus reais sobre eles, a gente vai ter aí também uma nulidade de doação, inclusive da possibilidade de se constituir essa fundação, né? E com a inclusive possibilidade de alguém levantar ou alegar algum tipo de fraude. E é justamente por esta razão que a legislação, o Código Civil exige que esses bens devam ser livres, né, e desembaraçados, tá? Como que vai ser o modo de administração desta fundação após a sua constituição, né? Com todas as formalidades. A gente vai ter lá uma possibilidade de faculdade do próprio instituidor de definir ou não já no estatuto como será essa administração, tá? Por exemplo, ele diz que está doando determinado patrimônio para a fundação e ele já quer já estipular quem será o diretor, como será a administração da fundação, todos os critérios, né? Inclusive a questão da diretoria. Agora, ele não é obrigado, isso é uma questão de liberalidade do instituidor de fazê-lo, tá? Só que na maioria das vezes a forma como já vai ser administrada essa fundação, já fica claro e a gente sempre verifica essa possibilidade já lá no estatuto, tá? Mas lembrem-se, essa forma de administração não tem uma obrigatoriedade de que isso seja tratado lá no estatuto, mas na realidade, na prática, é o que a gente costuma verificar, tá bom? Qual é a finalidade da fundação, né? Nós já vimos a forma de instituição, as formalidades, a administração, como é que pode ser feita e como que fica lá, qual é a finalidade, né, da fundação. Lá nos termos do parágrafo único do artigo 62, essa fundação ela poderá apenas constituir-se para fins de assistência, cultura, saúde, lazer, educação, segurança, né? A preservação do meio ambiente, pesquisa científica, atividade religiosa, promoção de ética, cidadania, democracia e inclusive direitos humanos. Isso é o que deve ser tratado na fundação. Esta é justamente a finalidade da fundação. E aí a gente tem aqui uma questão
questão a mais a ser tratada, né? Por conta que a própria jurisprudência e a doutrina, ela já tem pacificado que a questão lá de interpretação do parágrafo único, né, do artigo 62, ela deve ser extensiva pela razão de encontrar, inclusive, fundações com outras finalidades, a não ser essas já tratadas aí no parágrafo único do artigo 62, especialmente aquelas ligadas ao esporte, tá? Então, a gente tem aí uma interpretação extensiva para este parágrafo único do artigo 62, para além do que é tratado, que a gente já viu, né? Existência, cultura, saúde, educação, segurança, alimentar, nutricional, preservação do meio ambiente. Então, a gente tem aí uma interpretação extensiva com a possibilidade de ter finalidade outra, né, que não essas, inclusive as ligadas às questões esportivas. Tá bom? O artigo 63 do Código Civil, ele vai se preocupar, né, com uma situação que é justamente a questão do patrimônio que foi doado, tá? Mas ele, principalmente na questão de se ele for insuficiente para a formação da fundação que inicialmente já haveria, né, ou que se idealizou. Por exemplo, se o porte da casa que foi doada para, né, a formalização ou para o nascimento daquela fundação, ela é pequeno demais para o que foi desejado ou que já havia sido programado, né, ou idealizado na questão da fundação. Então, este artigo ele se preocupa com essa questão. Então, principalmente com a insuficiência dos bens, né, tratados. E aí, nesse caso, o que a gente ia ter de solução para esse caso, né? Para a questão do bem ser insuficiente para aquilo que foi pensado, aquela determinada fundação. Então, vai ser necessário observar, quando for insuficiente o bem, nos atos constitutivos, se há uma possibilidade de solução, tá? Então, se realmente existia essa possibilidade de ser insuficiente, provavelmente lá nos próprios atos constitutivos já deva ter, né, alguma possibilidade de solução. Mas aí, se não tiver, né, aí o que a gente deve fazer? Aí a gente pode pensar numa segunda hipótese, que é justamente transferir aquele patrimônio, aquele bem, né, para uma fundação de finalidade igual ou semelhante, tá? Porque se não vai dar para fazer, não tem como deixar de fazer, não dá para não fazer nada, tá? O que tem que fazer é pensar num plano B, que é justamente o que a legislação prevê. E esse plano B seria justamente essa possibilidade de solução, que é transferir essas fundação, né, o que se pensou, para uma com uma finalidade igual ou pelo menos semelhante, tá? O que a gente tem que observar é que a doação de patrimônio, mesmo que insuficiente, ela é irreversível. E é justamente por essa razão que a gente tem que pensar nessa possibilidade, né? Que é justamente o plano B. Tá? O artigo 64 do Código Civil, ele vem dizendo que uma vez feita esta doação para a constituição da fundação, não há possibilidade de desistência, inclusive, né? Tanto é que este artigo 64, ele assegura, se a propriedade, né, não for transferida, essa transferência será feita por ordem judicial. Tamanha a necessidade de que isso seja realizado, além de ser, né, aí a preocupação, além de ser irreversível, eu tenho aqui que pensar que uma vez formalizada essa doação, eu não posso desistir, tá bom? E uma vez querendo desistir, eu vou ser obrigada a fazer através de uma ordem judicial. Então, tem que ficar muito esperto nesse sentido e pensar antes de tratar ou antes de fazer ou pretender fazer aí algum tipo de doação, né? Com a finalidade de constituição da fundação, tá bom? O artigo 65, ele vem tratando também, ele se preocupa sobre a questão da elaboração do estatuto, né? Porque ele vai tratar lá sobre o encargo, sendo que o encargo é a atribuição a um terceiro de elaborar esse estatuto, né? Então, lá tem assegurada a aprovação da autoridade competente, que é o que eu preciso para a validade desse estatuto. E aí, ele está se referindo ao Ministério Público, né, que fará, inclusive, a fiscalização
dessas fundações desde a sua criação, tá? Então eu tenho ali a preocupação da elaboração deste estatuto e principalmente na questão da fiscalização, que neste caso vai ser feita pelo Ministério Público, tá? Três entes também poderão elaborar este estatuto, né? E quem são essas pessoas responsáveis por essa elaboração? Primeiro é o próprio instituidor, né? Se ele está fazendo doação de patrimônio, ele é o primeiro que tem essa possibilidade de fazer. Inclusive, como nós já vimos lá no artigo 62, ele tem a possibilidade, inclusive, de tratar quem fará a administração desta fundação. Tá? Então, eu tenho três possibilidades aqui, né, de pessoas ou entes que podem elaborar esse estatuto. O primeiro deles é o instituidor e assim também tratado lá no Código Civil como doador. Tá? O segundo é o fiduciário. Quem é esse fiduciário, né? É a pessoa de confiança que terá um prazo para a elaboração deste estatuto, tá bom? Então, essa pessoa é uma de confiança que fará isso em nome lá do próprio instituidor, tá? E o terceiro é o Ministério Público, que será incumbido dessa tarefa, dessa missão, caso não ocorra a elaboração do estatuto no prazo assinalado lá. Vamos pensar que eu tenho um testamento atribuindo, né, a necessidade desta constituição da fundação. Então, lá vai ter um período tratando sobre isso. Se ninguém fizer, se esse fiduciário, né, deixado lá pelo instituidor não tomar a frente e não cumprir o seu encargo, é justamente o Ministério Público que o fará. E isso, a fundamentação está no artigo 65, parágrafo único do Código Civil, tá? E aí, nos termos do artigo 66, também do Código Civil, o MP vai ter lá a incumbência de velar e, inclusive, fiscalizar essas fundações, tá? No caso dessas e todas as demais existentes. O artigo 67, ele vai tratar dos requisitos para alteração deste estatuto e que devem ser cumulativos, inclusive, tá? Logo, eu tenho que pensar na necessidade de haver existência de todos os incisos para que o estatuto seja alterado. Se um dos requisitos faltar, para isso, né, o estatuto não poderá ser alterado de maneira nenhuma, tá bom? Então, esse artigo 67, ele fica ali específico para a alteração do estatuto das fundações ou da fundação, tá? O artigo 69, ele trata da questão da extinção da fundação, né? Como é que ela se extingue, como é que acaba essa fundação. As partes legitimadas para pedir o fim da fundação, primeiro de tudo, é o próprio Ministério Público, tá? Ou então qualquer interessado. Mas como é que isso vai acontecer, né? Como é que eu posso pensar nessa possibilidade do fim e como é que vai ficar os bens dessa fundação? Eu tenho que pensar aqui que o Ministério Público, ele tem o máximo de interferência sobre as fundações, tá? E os credores ou o filho da pessoa que deixou o testamento com o patrimônio inicial, são outros exemplos de possíveis, né, interessados que possam fazer lá o pedido de extinção dessa fundação, pois verificando que a vontade do testador ou do instituidor não está sendo cumprida, vai poder aí ser pedida a extinção da fundação. Mas como eu já disse, como é que vai ser o procedimento, né? Como é que é o fim desta fundação, levando em consideração que é irreversível a doação e o patrimônio não vai voltar nunca para a pessoa do instituidor, né? Inclusive não pode nem ter a desistência lá da doação. Como é que fica, né? Para quem que vai esse patrimônio? Então, primeiro a gente precisa entender qual é o procedimento para requerer o fim desta fundação, tá? Então, primeiro eu tenho que olhar o estatuto, né? Ver se foi indicado uma outra fundação para eu poder transferir o patrimônio dessa fundação que está sendo extinta. Porque lembre-se, eu volto a afirmar e eu tô deixando de uma forma clara aqui para vocês essa condição, porque esse patrimônio ele não vai voltar para a pessoa, né, para a figura lá do doador ou instituidor. Então, o que vai fazer com esse patrimônio? No estatuto, provavelmente, ele tem que vir trazendo a possibilidade, a indicação de uma outra fundação para esse patrimônio ser transferido, tá? Se ele for omisso, esse estatuto, o próprio Ministério Público e o juiz vão decidir para qual fundação esse patrimônio desta que será extinta vai ser transferido. E lembre-se,
Para que isso ocorra, tem que ser uma fundação com a finalidade igual ou pelo menos semelhante, tá? Para poder fazer a vontade lá do instituidor, tá? E tudo isso por quê, pessoal? Porque assim a fundação ela tem lá o caráter, né, benevolente, ela traz lá no seu bojo a necessidade de colaborar, né, com a coletividade. Então, uma vez colaborando com a coletividade, uma vez extinta, ela tem que aperfeiçoar, né, a sua finalidade, ela tem que aperfeiçoar a razão pela qual ela nasceu. E ela só vai aperfeiçoar essa condição se ela vier a partir do quê? Da transferência com a sua extinção para o patrimônio de outra fundação, que tem uma finalidade igual ou pelo menos parecida, tá? Sobre fundações era o que a gente tinha para tratar. A próxima aula a gente vai falar sobre domicílio, tá bom? Até mais, pessoal. Fiquem com Deus.